Bom, pessoal, eu vou iniciar então agora um tópico muito interessante e que o pessoal pede bastante para mim, que é a questão de criação de componentes. Ok? Antes então de a gente criar um componente, deixa eu explicar para vocês algumas coisas aqui que são importantes. Eu não sei se vocês já viram falar na VCL. Deixa eu explicar aqui para vocês. Borland, Delphi 7, lib. Muito bem. Então, pessoal, o que eu quero explicar para vocês? Na verdade, já existem muitos e muitos componentes e classes, né, que são as bibliotecas prontas do Delphi. Por exemplo, eu tenho aqui a classe para o label, tá certo? Então, eu tenho aqui um componente label, tá certo? Que se vocês derem um F12 e olharem aqui o código dele, vamos ver aqui o código dele. Vejam então, o label, então, tudo da classe TLabel, tá certo? Essas bibliotecas aqui, todos pertencem à VCL, tá certo? O que é? A VCL é a biblioteca de sistemas do Delphi, tá certo? Então, também conhecida como biblioteca de componentes visuais, ou então, abreviadamente VCL, né? Que vem da tradução Visual Component Library, tá? Que seria então no caso o VCL. Então, na verdade é o seguinte, quando a gente cria um novo componente, na verdade, normalmente, por exemplo, eu tenho esse componente label aqui. Se eu quiser um label, criar um componente label com algumas características novas das que já tem aqui, ou com algumas que tirar algumas que tem aqui dentro, tá certo? Então tu pode criar um componente label, um novo componente label, mas herdando todas as características deste componente label que já existe, que já vem junto com a VCL do Delphi, tá ok? Então, dificilmente você vai criar um componente assim, ó, um label do zero, onde você tem aqui, por exemplo, desde desenhar essa imagenzinha aqui, tá certo? Enfim, criar todas as propriedades que tem aqui dentro, isso fica é a mesma coisa que você querer reinventar a roda. Então, isso é uma coisa que, em termos de praticidade, programação, isso não é nada viável, a não ser que você vai criar um objeto bem específico, como de criptografia, ou um objeto novo aí para, por exemplo, controle de CPF, para análise, né? Mas quando for um componente visual, você sempre vai estar estendendo, então, as características, no caso de outros componentes que já existem, você só vai estar, então, adaptando para as suas necessidades, tá ok? Então, primeira coisa, lembrando que essas bibliotecas todas pertencem à VCL do Delphi, né? Já tem todas as bibliotecas aqui, né? Centenas e centenas de bibliotecas prontas que você está apto a utilizar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou fechar isso daqui, tá? Eu vou salvar o que eu estava fazendo, certo? Por quê? Porque a primeira coisa, eu sempre que for criar um novo componente aqui, eu preciso então criar um pacote ou adicionar então esse componente novo a um pacote que já existe, certo? Os pacotes todos têm a extensão DPK, tá? Então vocês podem olhar aqui nas bibliotecas, aqui eu já ensinei alguma coisa sobre a questão de instalação de componentes aqui, ó. Então esse aqui é um pacote, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um pacote, tá ok? Então agora que vocês já tiveram uma noção de VCL, vamos criar um pacote no file, então new, outro. Então aqui nós temos o que a gente pode estar criando, tá certo? Nós vamos criar agora um novo pacote primeiramente, tá ok? Vamos criar um novo pacote aqui e vamos dar um OK, certo? Pronto, já criamos o novo pacote, tá certo? Então por padrão ele sempre vai trazer o que vocês estão vendo aqui. Então aqui dentro então você tem condições de estar adicionando uma unit existente ou então criar um novo pacote, então tendo como herança, herdando características, por exemplo, de outros componentes que já tem pronto aqui. Mas primeiramente então vamos criar isso aqui no braço agora, tá ok? Então como é que a gente faz? O simples fato de você vir aqui no menu File, New Unit, certo? O que você fizer aqui
já estará pertencendo a este package que tem aqui, estão vendo? Vejo que ele já criou aqui, ó, Unity 1, tá ok? Muito bem. E se você fechar isso aqui, colocar no celular, vejo que já desapareceu aqui. Vamos salvar primeiro esse package aqui. Então aqui, ó, package, vamos colocar aqui dentro da pastinha que vocês irão levar para casa. Então, deixa eu colocar aqui o nome de package, só para vocês ficarem, se não se perderem. Então, vou botar aqui package do Neri, tá ok? Para ficar assim bem claro para vocês, package, tá? Muito bem, já criei, beleza, package Neri, ok, 100%, beleza. Então, pessoal, a gente já criou o pacote, vocês já entenderam um pouquinho do que é a VCL, então o próximo passo agora vai ser criar um componente, tá certo? Então, na próxima videoaula agora eu crio um componente para vocês, vamos criar um label, um edit, um button, alguma coisa, vamos instalar esse componente e a partir daí a gente começa a trabalhar um pouco com as características desses componentes, tá bom? Valeu então, pessoal, até a próxima videoaula, tchau!